Bem, prezados e prezadas alunas, uma boa noite a todos e a todas. Dando prosseguimento à nossa famosa videoaula, nossa midiática videoaula, vamos passar aqui os principais tópicos, né? Os principais assuntos, os quais foram abordados durante o segundo e terceiro bimestre. Peço a vocês, né, que anotem, junto com a nota de aula, as principais observações que vão ser aqui ministradas, para que não suscita nenhuma dúvida. Certo? Então vamos começar hoje pegando, são 6 assuntos, tá? E vamos destrincheirar, né, esses 6 assuntos. Começando com as revoluções liberais. Essas revoluções liberais, elas foram em 1830 e 1848. Foram revoluções marcadamente ideologizadas, né, com ideologias liberais, nacionalistas, certo? Que tiveram grandes importâncias para as transformações que estavam ocorrendo na Europa, né, nesse patamar. A de 1830, né, ocorreu na França, certo? Ela varreu toda a Europa. Ela teve origem, né, nos ideais da Revolução Francesa, aqueles liberalismo econômico, liberalismo político, né, fortemente marcada pelo nacionalismo, tá certo? Essa de 1830. Depois tivemos a de 1840 também pegando carona, né, nessa Revolução de 1830, só que foi incluída uma nova proposta, a proposta socialista. Né? Em 1848 surgiu, né, já as ideias do marxismo. Esse marxismo ele vai propor uma nova concepção, né, de sociedade, uma formação de uma sociedade com ideias marcadamente socialistas, que pudessem favorecer os operários. Então essa Revolução de 1848 é conhecida também como Primavera dos Povos. E o que é primavera? Foi o desabrochar, né, de um novo pensamento, de novas mudanças que pudessem concorrer para o favorecimento da classe do operariado, do proletariado. Então, além dessas Revolução de 1848, nacionalista, caráter liberal, foi também caracterizada pelas ideias socialistas. Tá certo, senhores? Bom, dentro dessas ideias da Revolução de 1848, né, que realmente marcou a Europa, varreu a Europa, espalhou-se para alguns cantos do mundo, né, Brasil principalmente, Estados Unidos, Alemanha, a Europa toda foi varrida por essas revoluções de 1848. Né? Então ela compuseram uma série de movimentos que incluiu toda a Europa e mobilizou a população e pregava mudanças realmente radicais de ordem social, principalmente de ordem social. Essas revoluções de 1848. Lógico, fora isso, tivemos manifestações, passeadas nas ruas, né? E realmente ela teve esse fundo socialista, mudar realmente a ordem social. Vamos para a unificação da Itália e da Alemanha. O que nós temos que... Essa unificação também ela teve influência dessas revoltas, dessas ideias, principalmente as ideias nacionalistas. Pregavam novos povos buscavam unificação de territórios, né, unificação de uma moeda única, de um mercado comum, tá certo? Então, tanto na Itália como na Alemanha, que eram os únicos países europeus que ainda não haviam ainda se unificados, né, não tinha ainda a presença do Estado, né, unificado. Então, tanto na Itália como na Alemanha, na Itália foi liderada pelo reino de Piemonte e Sardenha, importante. O reino de Piemonte e Sardenha era o reino mais industrial. A Itália é um país formado por vários reinos, diversos reinos
autônomos, né? Era um país descentralizado, e o reino de Piemonte e Sardenha, tivemos aí o Conde de Cavour, né, liderando o processo de unificação na Itália. E na Alemanha teve a Prússia, né? Futura Alemanha também teve a participação importante do reino da Prússia para buscar essa unificação, né? Na verdade, as duas unificações foram impostas, né, senhores? Foram impostas tanto pelo reino de Piemonte como o reino da Piemonte na Itália, como da Prússia pela Alemanha. Tá certo? Então, quais foram as ideias, como eu falei para vocês, nesses dois modelos de unificação? Marcados de ideias liberais, importante, acentuadamente, marcadamente, ideias nacionalistas. Tá? Então, não vão... Cuidado, tá? Quando falarmos das unificações da Itália e da Alemanha. Foram unificações marcadas pelo liberalismo e pelo nacionalismo. Tá certo? E qual foi, com relação à Alemanha, qual foi o pontapé inicial? A Alemanha, a Prússia, né, era um reino dividido em 39 estados, 39 confederações. E o Bismarck, Otto von Bismarck, aquela figura histórica da Alemanha, a Prússia, o primeiro-ministro considerado o Marechal de Ferro, né, porque ele vai liderar várias guerras para buscar a unificação do território prussiano. Ele criou, né, o primeiro passo para dar sentido a essa unificação, para dar significado a essa unificação, foi o estabelecimento do Zollverein. Zollverein, que foi aquela união aduaneira, né, com o objetivo de abolir toda e qualquer taxa alfandegária que pudesse prejudicar, que pudesse criar um bloqueio para o desenvolvimento do comércio entre os estados germânicos. Então, como a Alemanha era uma confederação de países descentralizados, cada um buscava criar seu imposto, cada um tinha a sua política, né, econômica. O Zollverein veio para criar essa liga aduaneira que pudesse destruir, né, vamos dizer assim, as dificuldades, tá, impostas pela unificação. Então o Zollverein foi importantíssimo para dar esse passo para unificar o reino da Prússia. Tá certo? Vamos para a Segunda Revolução Industrial. A Segunda Revolução Industrial, ela começa em 1870 e vai até 1943, 44. Tá? A Segunda Revolução Industrial é marcada pela era do aço, a era do petróleo, a era de novas fontes energéticas, novos inventos técnicos, né? Então aparecem aí as indústrias sintéticas, as indústrias químicas, os grandes conglomerados econômicos, né? O surgimento, o início da era do automóvel, a era automobilística, o motor à explosão, tá certo, senhores? Então foi importante aí que essa Segunda Revolução Industrial, ela marcou um momento, uma grande fase para o desenvolvimento das indústrias, principalmente na Inglaterra, depois expandiu para a França e a Alemanha. Tá certo? Então, com essas novas invenções, possibilitou a Segunda Revolução atingir, né, outros países que até não eram sendo atingidos pela Primeira Revolução. Então, foi importante aí a Segunda Revolução Industrial. Tá certo? Então, a era do petróleo, a era da eletricidade, tudo marcou aí, está ligado à Segunda Revolução Industrial. Com o advento da Segunda Revolução Industrial, os países se enriqueceram. Então, eles buscaram novos mercados de consumidores. As indústrias estavam trabalhando a todo vapor, né? A população estava crescendo, as demandas estavam crescendo, tanto as demandas no aspecto as demandas alimentícias, como as demandas demográficas, crescimento populacional, as demandas de mercados de consumidores. Então, os países resolveram buscar novos mercados para expandir o seu comércio, expandir as suas mercadorias, vender as suas mercadorias. E foi encontrado qual a solução? Vamos buscar outros continentes, tanto que possa nos fornecer novas matérias-primas, como possa comprar os nossos produtos.
Então foram escolhidos dessa vez a Ásia e a África. Primeiro a África, né, o continente africano, que foi partilhado, né, retalhado pelas potências industrializantes, pelas potências imperialistas, né? Então, então a África foi a primeira vítima desse imperialismo desenfreado, excessivo, né, radical, neoimperialismo, tipo seria um neocolonialismo, né? E o que eles foram resolver? Então, umas potências queriam todo custo, cada um fatiar o continente africano, buscar um território para vender seus produtos e como também importar novas matérias-primas. O Bismarck resolveu fazer um congresso ou conferência na África em 1876, né, para fixar as regras dessa partilha. Então foi resolvido o Bismarck por um anfitrião, chamou a Inglaterra, chamou a França, chamou a Alemanha, a Rússia. Então vamos sentar junto aqui e vamos dividir aí a África. Cada um pega o seu bolo, a sua fatia, como lhe convém, o melhor ponto estratégico. Então, nesse congresso, conferência de Berlim, né, foi feita a partilha da África por Bismarck. Depois da África, nós tivemos o outro continente que foi vítima, né, esse aqui é o meu gato Tom, tá? que eu quero lhes apresentar, tá bom? Vamos lá. Então, o outro continente foi a Ásia, né? A Ásia também foi vítima, alvo feroz, tenaz dessas potências, né? Estados Unidos, Inglaterra, Rússia, tá? Que buscavam aí também dominar esse continente. Então, grande parte das áreas dominadas da China foram divididas pela influência das potências europeias, né? E tivemos várias revoltas, né? Nós tivemos a Guerra do Ópio, foi causada pelo fato do tráfico de drogas do ópio, né? Que vinha da Índia, afetava a China. Essa guerra foi vencida pela Inglaterra. Depois tivemos a guerra, uma revolta chamada a Revolta dos Boxers, também dominada pela Inglaterra. E a China, como consequência dessa derrota, ela perdeu, né? Ela foi perdendo sua influência e possibilitou ela também abrir o seu comércio, abrir seus portos, né? A dominação provocada pelos ingleses, né? A divisão da China foi dividida nessas áreas de influência, tá certo? Bom, depois do imperialismo nós estudamos a Revolução Russa. O que foi que causou a Revolução Russa? A Rússia era um país semifeudal, atrasadíssimo, envolveu em duas guerras que tiveram consequências catastróficas para a população. Uma guerra foi pelo Japão, que ela perdeu em 1905, morreu muita gente, a economia ficou realmente abalada. E a outra foi a Primeira Guerra Mundial, quando ela perdeu para a Alemanha, ela teve que se pedir fazer um armistício, né, para sair da guerra. Essas duas guerras causou ali um problema enorme para a economia russa. Ligado a isso, a pobreza, a miséria. A Rússia era uma monarquia czarista, uma monarquia absolutista, governada por uma dinastia desde o século XVIII, a dinastia dos Romanovs, Então a população estava passando fome. Então a Rússia resolveu, tinha alguns líderes da Rússia, como Lenin, Trotsky, o Stalin, resolveram colocar um basta nisso.